Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Como vocês podem ver, eu estou melhorando. Agradeço aí as orações de cada um de vocês. E eu decidi fazer essa aula porque daí eu posso controlar a minha voz, né? Então, a aula ao vivo, nós provavelmente voltaremos a semana que vem. Mas eu não podia deixar de estar com vocês, mesmo que virtualmente, mesmo que gravando esta aula para vocês, tudo bem? E me perdoe se eu tossir, se eu precisar parar e depois eu vou editar, é claro, tudo bem? O que eu quero passar para vocês sobre a interpretação bíblica, né? Nós temos ali já feito algumas interpretações na nossa igreja, na PIBJ, aqui em Jaguariúna. Eu sou o coordenador desse ministério, né? Temos ali outros intérpretes também, pessoas de grande valor, têm feito um excelente trabalho. E eu quero passar aqui algumas dicas de interpretação da palavra de Deus. E eu, no meu conceito, no meu entendimento, traduzir a palavra de Deus é um dos desafios para todos os intérpretes. Sabemos que a linguagem, né, figurada, ou seja, a fala subjetiva, ela é muito complicada, porque você tem várias interpretações. Figuras de linguagem como hipérbole, metonímia, parábola, como nós vimos na própria escritura, a parábola. Então, se torna às vezes difícil para que você mantenha realmente uma linha coerente. E eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente nas escrituras, é muito importante um conhecimento profundo, né? É claro que você não vai fazer um curso de teologia, mas se você se aprofundar no conhecimento, ajuda bastante. E o que eu quero agora, tomar cuidado com a minha mão, fica quietinho aqui, tudo bem? O que eu quero falar com vocês agora, vou dar um exemplo, em João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo, vamos ver aqui, até o versículo, vou até o versículo 9. Até o versículo 9, tudo bem? João, de 1 até 9. Mas você conhece a história de Nicodemos. Então, aqui tem o sinal, Nicodemos. Tudo bem? Então, você tem aqui a história de Nicodemos. Esse é o sinal de Nicodemos, letra N e Nicodemos. Por que Nicodemos é esse sinal? Em primeiro lugar, que nós temos aqui a religião. Esse é o sinal de religião. O R sai daqui, religião. Então você tem aqui o Nicodemos. Aproveitando a letra, você tem aqui já o Nicodemos. Geralmente os sinais de religião saem aqui. Se você vai falar, vou dar exemplo, os fariseus, né? Se você pega a letra F, aqui você tem os fariseus. Tudo bem? E assim vai. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então você começa toda, já conhece a história, mas se você não conhece, você dá uma lida. Então você tem o cenário, você vai criar um cenário, como eu já expliquei em algumas aulas. Então o homem, ok, sinal, Nicodemos, o nome dele, Nicodemos. O que é importante, que você tem a da teologia, certo? E depois você faz o sinal. Então, Nicodemos e o sinal dele, esse aqui. Por quê? Porque durante a história, você não vai precisar toda hora ficar escrevendo Nicodemos. Não precisa. Então você faz só o sinal, pronto. Então, havia. Você tem aqui, era uma vez, geralmente quando você vai falar contar uma história que é fabulosa, né? Um conto de fada. Então você fala assim, lá atrás, era uma vez. Geralmente a expressão que você usa, vamos dar um exemplo um pouco mais perto. Era uma vez. Pelo sorriso, pelo jeito, né? Você já vê que é uma coisa tipo, isso aqui é uma história. Mas quando fala havia, um tom um pouco mais sério,
Lá atrás. Lá atrás. Olha só, lá atrás. Então não é de uma vez, é lá atrás. Tudo bem? Se quiser depois fazer alguma pergunta, eu vou postar, você fica à vontade. Então tem algumas dicas aí. Ele era o príncipe dos judeus, né? Esse homem Nicodemos, ok? Ele era o quê? Príncipe. Você tem o sinal de príncipe aqui, que às vezes se confunde com o Pilatos, né? Alguns estão usando príncipe assim, né? Príncipe. Eu falo para meus alunos que como eu sou antigo, 43 anos de intérpretes, 43 anos de intérpretes, e às vezes eu falo assim, gente, nós fazemos assim, o príncipe era o filho do rei. Então se era a princesa, era a filha do rei, né? E no passar dos anos, eu presenciei a mudança de muitos sinais, né? Então hoje tem Israel aqui, né? Israel por causa da estrela, né? Que eu até expliquei, tá explicando para a aluna, né? Você tem a estrela aqui, né? Porque aí forma esse triângulo e esse triângulo aqui formam a estrela. Então você tem aí e fala assim, ele era o príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Agora, aquela história aqui, né? Ele foi conversar de noite com Jesus. Precisa tomar cuidado porque essa tem uma ideia, né? Tem alguma, vamos dizer assim, algum sentimento, tem alguma coisa assim, junto, né? Com esse foi a conversar de noite, né? Então, conversar, esqueci o sinal, e à noite com Jesus. Mais do que isso, ele foi o quê? Ele foi escondido, né? Ele foi ali, escondidinho. Você pode até, na sua interpretação, pode sim, você vai caminhando, né? Então, Nicodemos, ele foi ao jeito que ele foi. E ele foi bem escondido, ele foi olhando para ver se, né? Para ver se ninguém estava vendo, né? Então, o que acontece? Você pode, quando eu falo com meus alunos, alcance a independência, tudo bem? Liberte-se. Você pode usar o seu corpo, apesar das sinais, das libras, você pode usar o seu corpo para trazer a ideia. Então, Nicodemos, ele foi conversar com Jesus, como? Ok, de noite. Mas ele foi o quê? Escondidinho. A ideia. Entendeu? Então você está trazendo a ideia do texto. Porque não é o fato que ele foi conversar de noite, mas ele, para ninguém ver, né? Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava indo lá. E ele foi de noite conversar com Jesus, e falou, mestre, aqui ensinando, mestre, né? Mestre. Parece ter o professor aqui, né? Tem o professor, tem a letra P, o professor. Você tem aqui o mestre, letra M, o mestre, certo? Então fica à vontade aí. Mestre. A outra coisa que eu chamo a atenção para os meus alunos é o seguinte, gente, quando você tem dois negativos, em português, quando você tem um negativo aqui, e você tem um negativo aqui, você tem dois negativos, negativo aqui e o negativo, fica confuso. Em Libras fica confuso. O que você tem que fazer? Ele fala assim, mestre, né, o professor, sabemos que você é o professor, né? O professor, já sabemos. Vindo de Deus. Então, Deus enviou, Deus mandou. Também é uma forma mais fácil de dizer, veio de Deus. Como fica confuso? Veio de Deus. Então fica, Deus mandou você, né? Então Deus mandou você aqui. Tudo bem? Porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Presta atenção, como que é confuso? Ninguém faz esse sinal se Deus não for com ele. Eu vou fazer em português, Libras aportuguesado, né? Libras português, depois vocês vão ver. Ninguém, pode fazer esses sinais, né? Se Deus não for com ele.
Você viu como isso é até confuso? É confuso. Então, vamos lá. Deus junto com você. Por isso, ok? Faz sinais. Como já vai ficando mais claro, entendeu? Deus está junto de você. Por isso, né? Olha, por isso. Por isso, você faz, né, maravilhas. Tudo bem? Legal. Talvez a ideia seria, você faz, ok? Maravilhas, ok? É claro, Deus está junto com você, tipo. Você entendeu como a interpretação? Por exemplo, ninguém faz os sinais que você faz se Deus não estivesse com ele. Para que dar a ideia assim, falar assim, claro, você faz esses sinais aí, Deus está junto de você, né? Entendeu? É claro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é a naturalidade que você faz os sinais. Então, é claro, tem uma experiência, né, de tempo, então eu posso falar e fazer junto os sinais, aplicação, e o surdo vai, claro, vai entender. Então, tem duas linhas, né, tem duas linhas de pensamento falando. Ou você faz os sinais e não fala. Você vai perceber que tem intérprete que... Então, essa é uma linha. A linha que eu sigo você pode falar junto, ok? E os sinais, ok? Acompanhar. Por quê? Nós temos o surdo também que é oralizado. Então ajuda quando você faz os sinais, ok? É claro que precisa ter uma experiência, ter uma prática, mas ajuda muito, porque os surdos também que estão aprendendo a fazer a oralização, ele pode também desenvolver a parte oral. Mas eu não vou brigar aqui, que nós temos conceitos, ok? Temos ideias e opiniões diferentes. Tudo bem? Joia. Então vamos lá. E Jesus já foi assim, né? Já conhecia, já foi lá escondidinho de noite. E Jesus falou, na verdade, eu te digo que você não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Português sinalizado. Você viu como que é confuso? É confuso. Então o que você tem que fazer? O intérprete ele vai olhar e vai pensar assim, tá confuso, isso aqui tá confuso. Até em português às vezes fica confuso. Então vamos lá. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Resumindo tudo. Ok, então vamos lá, verdade. Isso aqui é o sinal de verdade. Ou alguns vão fazer sinal assim, verdade. É verdade. É verdade. Aí, a verdade é. A verdade é. Então você, ok, nascer de novo. Precisa. Verdade. Então isso é Libras, tudo bem? Então você nascer, ok, de novo, precisa. Então a ordem é substantivo, ok, adjetivo, se tiver alguma preposição, alguma outra coisa, pode ser eliminada ou pode usar se quiser. E aí nós temos, se tiver algum predicado, também fica à vontade, certo? Ou algum advérbio. O advérbio, então você tem voltando para não confundir, tem substantivo, adjetivo, verbo. O verbo geralmente vai no final. Então vamos lá de novo. Você nascer, ok? De novo, precisa. Então joga o verbo para o final. Faça isso, você não vai ter muita dificuldade. Tudo bem? O verbo, ok? Então você tem aqui, o verbo você joga no fim. Então você faz assim, o verbo você joga no fim. Então, primeiro, o substantivo. Pode dizer aqui. Geralmente sinais gramaticais eles são aqui. Substantivo, os verbos, adjetivo, tudo bem? Fique à vontade. Legal, joia, muito bom. Então, essa é
é a dica que eu quero passar para vocês nesse momento aqui. Nós estamos 15 minutos fazendo esse texto. Nós somos até no versículo 3, certo? No versículo 3, nós temos aqui o capítulo 3 e o versículo de 1 até 3. Então vamos ter aqui o livro de João, né? Esse aqui é o sinal de João, o discípulo amado, é um J. Aí você vê aqui o João, o capítulo. Eu gosto de fazer o capítulo em pé e o versículo assim. Embora que muitas pessoas façam assim, capítulo e o versículo. Também fica à vontade, ok? Então, capítulo e o versículo. E alguns vão fazer assim, capítulo e o versículo. João, depois, assim que eu encerrar essa fita aqui, né? Essa transmissão, essa fita, tá velho já, né? Assim que eu terminar essa transmissão, aí eu faço os livros da Bíblia, tudo bem? Os livros da Bíblia, que é importante, você que vai interpretar, né? Precisa conhecer os sinais bíblicos. Tudo bem? Entenderam? Ok? Eu vou continuar aqui, depois nós vamos até o final, no versículo... enfim, eu vou explicando a vocês em João, no capítulo 3 aí, e vamos juntos, ok? Aprender a interpretar a palavra de Deus. E que Deus abençoe você. Desculpa, vou ter que cortar, já estou querendo tossir, eu vou tomar um pouco água, tem até aqui um pouquinho d'água que eu vou tomar. E obrigado por acompanhar.